Doutor Roberto, tudo bem? Tá tudo jóia. Onde é que o senhor está nesse momento? Então, eu estou aqui no CTI do Hospital Ronaldo Gazola, que é o hospital de referência para o tratamento da Covid-19 no município do Rio de Janeiro. E quantos pacientes de Covid o senhor tem nesse momento internados aí na unidade? E quantos entram nesse grupo de não vacinados? Ao todo, nesse instante, a gente está com 176 pacientes com Covid internados, tá? Mais de 95% dos pacientes internados, eles não se vacinaram por alguma razão que determinou a não vacinação. Vamos conversar um pouco, então, sobre essa nova realidade do Hospital Ronaldo Gazola? Claro, vamos sim. O médico Roberto Rangel comemora uma nova fase do hospital que dirige, o maior centro de referência para pacientes com Covid no estado do Rio e um dos 10 maiores centros de cuidados intensivos do país. Com o avanço da vacinação, Rangel liberou, no final da semana passada, 100 dos 420 leitos que antes eram exclusivos para pacientes infectados e agora servem para outras especialidades. Ele até poderia liberar mais leitos, não fossem os pacientes graves que continuam chegando. A diferença para outros momentos da pandemia é que muitos desses casos poderiam ser evitados. Um paciente idoso, tá? Ele entrou aqui, ele não estava tão grave ainda, mas ele foi evoluindo rapidamente. Quando ele entrou, ele relatou que ele não tinha se vacinado e ele chorou muito, porque ele dizia que ele queria se vacinar, mas que a família dele era toda contra e que ele não tinha como ir só. Hoje a ocupação de leitos para Covid no Hospital Ronaldo Gazola está abaixo de 50% e caindo. Porém, as principais estruturas seguem imobilizadas para o atendimento da doença, já que os pacientes continuam chegando. A expectativa é criar um centro de reabilitação para pessoas com sequelas pós-Covid e normalizar o atendimento de todas as especialidades a partir de novembro. Enquanto isso, o diretor, os médicos e os demais funcionários seguem a rotina de convencimento dessa minoria de brasileiros, que apresenta os mais diferentes motivos para rejeitar a vacina. Eu sou a Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic e no Ao Ponto desta terça-feira, o médico Roberto Rangel, diretor do Hospital Ronaldo Gazola, relata o que escuta de pacientes e familiares que optam por não se vacinar. Ele conta os motivos alegados, como o público reage às tentativas de convencimento e analisa as diferenças entre os prognósticos de pacientes que não se vacinaram e aqueles que chegam à unidade com pelo menos uma dose. Fique com a gente. Doutor Roberto Rangel, quando é que o senhor chegou aí para dirigir o Hospital Ronaldo Gazola e qual era a situação naquele momento? Em janeiro de 2021, eu assumi a direção do hospital, né? Era uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente tem hoje, né? A gente tinha um cenário de ocupação alta, porque a gente estava vindo com a centralização dos pacientes em função da potencialização que o hospital estava tendo, e a gente estava também, né, sendo uma nova referência. E em janeiro, além da gente aumentar o número de leitos substancialmente, a gente passa a ter uma taxa de ocupação muito alta e com casos muito graves. 205 pessoas continuam na fila, aguardando por um leito aqui no estado do Rio. O governo do estado e a prefeitura do Rio anunciaram, no entanto, a abertura de novas vagas. Então, a gente pega o hospital, né, com um aumento do número de leitos, com uma taxa de ocupação alta e com pacientes com um perfil muito grave, né? A gente já conhecia um pouco mais da doença, mas a gente ainda não tinha muitas saídas, né, a nível de tratamento clínico, como a gente não tem hoje também, embora a gente conheça mais, né, da condução clínica, da evolução clínica, né, do manejo clínico, mas a gente ainda não tem um tratamento, né, eficaz realmente. Então era um cenário muito, muito complicado, porque era tudo muito novo e era tudo muito intenso. Os 30 dias iniciais foram muito pesados, foram muito intensos, né?
Imagino, a gente está falando em janeiro, ali o auge da segunda onda, mas por outro lado, em janeiro também começou a vacinação aqui no Brasil, né, doutor? De que forma o avanço da vacinação mudou aí o perfil do atendimento no Gasola, o perfil dos pacientes internados? Então, em janeiro, quando inicia a vacinação, a gente tem, né, uma esperança muito grande que as coisas comecem a se resolver, né? Então, assim, a equipe toda, ela se motiva muito, ela fica, né, já com aquela esperança, aí estamos perto do fim, né? E aí, gradativamente, né, a vacinação ela vai aumentando, as faixas etárias de maior risco de complicações, elas vão se vacinando, e aí a gente passa a enxergar, né, uma população mais jovem se internando. Isso dá uma certa dramaticidade também, porque os jovens passam a morrer, né? Então isso impacta muito em toda a equipe da ponta, porque, né, antes eram idosos, né, acima de 70, de 80, de 90 anos, agora quando a gente chega em março, abril, a gente se depara com morte de jovens acima de 30 anos, de 40, de 50 anos. Então, assim, a vacinação, ela trouxe muita esperança. E à medida que a vacinação foi aumentando, a gente foi percebendo, né, a mudança do perfil de internação dos pacientes, até que a gente chega no momento atual, onde todas as faixas etárias já foram contempladas e que a gente está internando e que a gente está com pacientes indo a óbito, aqueles que não se vacinaram, não pela falta da vacina, mas por outros motivos, né? Por opção mesmo de não se vacinar. Do início de agosto para frente, a quantidade de pessoas internadas que optaram em não se vacinar estava aumentando muito. E ela passa a predominar, né, em relação ao que a gente tinha antes de pacientes que não se vacinavam porque não havia chegado à sua faixa etária de vacinação. Então, a gente se depara com um cenário de pacientes que optaram em não se vacinar e que vão evoluir, né, como lá naquele início de uma forma grave, porque não receberam vacinação nenhuma, e a gente tem um grupo pequeno de vacinados que contraíram a doença também, né, mesmo com a vacinação, o que era esperado, o que a gente espera também, mas que tem uma evolução totalmente diferente, né? A gente vê que essas pessoas, elas têm uma chance de recuperação, mesmo tendo comorbidades diversas, mesmo tendo idades avançadas, 80 anos, 85, até 90 anos, a gente vê o paciente internando, indo para o CTI e se recuperando. Então, a importância da vacinação, ela se destaca muito quando a gente percebe esse confronto entre o paciente internado que tomou alguma dose da vacinação e aquele que optou em não tomar nenhuma dose, entendeu? Agora, doutor, como é que é o relato desses pacientes que não tomaram a vacina e são internados no hospital? Eles relatam por que não tomaram a vacina? Tem um arrependimento por não ter tomado? Como é que é? Olha, a gente conversa muito com os pacientes no processo de admissão, que é quando eles ainda estão, né, num estágio menos grave, né? E a gente conversa muito com as famílias também, né? Às vezes a gente já recebe um paciente, né, que está muito grave, que está entubado já, e a gente não tem a condição de interagir com ele e de saber o porquê, mas assim, os relatos que a gente consegue estar captando são diversos, e sempre, né, um dos sentimentos mais fortes que a gente percebe é o sentimento de arrependimento, né? A gente percebe tanto do indivíduo que não tomou e que está ali no leito, quanto de suas famílias, entendeu? No sentido de que, eu poderia ter me vacinado, eu poderia ter insistido para que o meu pai, para que a minha mãe
né, ou para que meu filho se vacinasse. Então, o sentimento de arrependimento e até de culpa, né, é muito grande. A gente percebe muitas famílias com sentimento de culpa por não ter incentivado, né, o idoso a se vacinar, por não ter levado o idoso a se vacinar. A resistência à vacinação é tão antiga quanto a história da vacina. Lá no final do século XVIII, quando o britânico Edward Jenner começou a vacinar contra a varíola, já haviam resistências à vacinação. E aí, assim, os fatores, né, que levaram a pessoa a optar pela não vacinação são vários, né? Tem muita questão de influência religiosa, às vezes algum líder religioso de uma igreja dizia que porque não precisa se vacinar, porque Deus vai lhe curar sem estar tomando nada, ou então a influência da ideologia política muito forte também, e aí a gente pega muitas famílias com um grau de arrependimento grande, porque às vezes a família inteira, né, compartilha do pensamento de que eu não vou me vacinar porque, né, eu sou contra, porque dizem que é contra, e aí entra, né, na discussão da política, e não deveria ter nada a ver com isso, mas aí quando vai ver o seu ente querido, o seu pai, a sua mãe ou o seu filho, ele se agrava, ele vai a óbito, e aí vem aquele sentimento de culpa também. E a gente percebe muito também que são grupos familiares, né? Então, quando a gente pega uma grande parte desses pacientes e a gente vai conversar com a família, a gente vê que a família inteira não se vacinou. Então, isso nos chama atenção muito, porque muitas vezes não é só o pai que está internado, é o pai que está no CTI, é o filho que está na enfermaria, e quando você vai ver o resto da família que está em casa, um membro está com Covid também e os outros não se vacinaram, entendeu? Então, isso chama muita atenção de toda a equipe, tá? Agora, uma situação também que chama a atenção é quando a pessoa já teve a doença e faz a opção de não se vacinar, achando que o fato dela ter eu já tive, não vou ter mais, então não vou me vacinar. É um total equívoco, né? Então, assim, a gente percebe muita gente internada que não se vacinou porque achou que não precisava, porque já tinha tido a doença anteriormente, entendeu? Bom, doutor, e aí os senhores ficam com duas situações, né? Primeiro, esse paciente que já está internado, eventualmente entubado e que não se vacinou, e também a certeza que tem uma família por trás que também não está vacinada e que eventualmente também pode vir a ser potencialmente internada com casos graves de Covid. Vocês também tentam fazer esse convencimento da família do paciente que não se vacinou? E se tentam fazer esse convencimento, o resultado costuma ser positivo? Olha, sempre que a gente conversa com a família, a gente percebe que o grupo familiar optou por não se vacinar, né? A gente tenta não entrar no mérito do porquê, mas sim da importância e mostrando o que poderia ser evitado se aquele restante do grupo se vacinasse. Porque, assim, você tem um pai no CTI entubado, eu acho que é muito difícil aquilo não mexer, né, com a família inteira que não está vacinada ainda, mas que tem a mãe ali que é idosa, que tem, né, um irmão que tem uma obesidade, que tem uma cardiopatia. Então, assim, a gente tenta sempre trazer a importância da vacinação para o contexto do restante da família, porque isso é fundamental, né? Não adianta a gente simplesmente focar no paciente que está ali enfermo, que está grave já, e se esquecer do restante da família que está ali sofrendo, mas que pode fazer alguma coisa ainda, que é se vacinar, que é proteger, né, o restante dessa família. A gente tem entrada boa em alguns grupos, tá? Mas a gente percebe que em outros a gente não consegue nada. E aí a gente fica muito
decepcionado, porque envolve não só a parte técnica, né, científica, que a gente tenta explicar, não só a parte, né, dramática e emocional de ter um paciente internado em estado grave, só que vai muito além, né, porque a gente explica, a gente conversa, a gente pede, só que a pessoa, ela realmente tem uma convicção, ela tem uma influência externa que reforça que ela não deve se vacinar, que aquilo que aconteceu com o parente dela iria acontecer mesmo se ele tivesse se vacinado. Enfim, são histórias muito conflituosas e que às vezes chocam muito, né? Porque é muito difícil você ver, né, uma pessoa que você ama ali internada, entubada, e mesmo assim você não reconhecer que você precisa fazer diferente com aquela outra pessoa que você ama, que está ali ao seu lado e que você está incentivando a não se vacinar, entendeu? Então, mas a gente sempre tenta, a gente não desiste, mesmo quando a família é resistente, a gente tenta uma vez, tenta duas, são tentativas assim quase que diárias, entendeu? A gente não entra no mérito do porquê, a gente entra no mérito do que deve ser, da importância, porque acho que, né, a parte religiosa, a parte política, isso aí é de cada um, mas isso não tem nada a ver com a vacinação, isso nunca que deveria estar no meio dessa discussão. Deixa o país polarizado, dividido e convida as pessoas a politizarem a ciência como se a ciência pudesse ser também uma disputa de poder, uma disputa política. Agora, quanto à parte da informação, essa parte é nossa função, nós temos que informar, e a gente tem que, além de alertar, informar, divulgar essa informação, a gente tem que ser persistente, porque eu acho que esses pacientes que não tomaram nenhuma dose ainda, a gente não pode nunca desistir dessas pessoas. Então, enquanto a gente tiver força para estar ali repassando um pouco de informação, tentando, né, explicar a importância de se vacinar, a gente vai continuar e a gente tem que continuar, né? Porque só assim que a gente vai conseguir salvar cada vez mais vidas. Doutor, o senhor já disponibilizou 100 dos 420 leitos que eram destinados à Covid para outras doenças, né? Graças justamente a essa redução progressiva do número de internados por Covid. Dá para vislumbrar o fechamento dessa UTI de Covid ou a redução a um número bem pequeno de leitos com o avanço da vacinação? Que cenário o senhor vê aí nos próximos meses? Olha, a gente tem uma projeção de que no final de novembro a gente possa estar com um número muito pequeno de leitos destinados a Covid exclusivamente, tá? Então, assim, a gente já fez essa abertura inicial de 100 leitos, tá? A gente já começou a receber esses pacientes, tá? Desde sexta-feira. Hoje a gente está recebendo um quantitativo grande também de pacientes que já estão regulados, tá? A gente, de sexta para cá, a gente já percebeu uma nova diminuição de pacientes internados com Covid. Então, assim, com esse reforço da terceira dose, a tendência é que o número de casos em idosos que se vacinaram diminua muito mais ainda, que a gente, né, acabe com isso. E a gente espera que no final de novembro o hospital ou ele esteja no cenário dele totalmente sem Covid ou com um número bem pequeno de leitos destinados a essa doença, entendeu? A gente sabe que a doença não vai acabar, a gente sabe que a gente vai sair de uma pandemia, entrar numa endemia, numa doença endêmica, né? A gente sabe disso, isso aí não é nada que nos preocupe, entendeu? Então é lógico que como hospital de referência que adquiriu expertise no tratamento da doença, a gente vai manter leitos exclusivos para Covid, mas um número pequeno, tá? Pelo que a gente está acompanhando das últimas semanas, né, em especial dos últimos 7 dias, então, a gente acredita que no final de novembro
o cenário vai ser predominantemente em massa, né, de pacientes não Covid internados no Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Sendo que hoje, nós somos o hospital que tem maior número de leitos de CTI do município, do estado e um dos 10 maiores do país. E a gente quer manter esse legado de leitos de CTI, porque a rede necessita disso, mas lógico, para pacientes que necessitam para outras doenças, né? Porque se Deus quiser, no final de novembro, a gente vai ter um resquício muito pequeno de pacientes que vão necessitar, logicamente, de leitos de CTI em função da Covid, mas que vai ser aquele resquício, infelizmente, desses pacientes, em sua grande maioria desses pacientes que optaram em não se vacinar. Dr. Roberto Rangel, diretor do Hospital Ronaldo Gazola, aqui do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigada, doutor. Parabéns pelo trabalho. Um abraço. Muito obrigado, e o agradecimento é todo meu, porque é muito importante a gente estar repassando esse tipo de informação nesse momento tão crucial, onde a gente depende muito mais agora, né, da participação ativa da população em estar buscando a vacinação, em estar aceitando a vacinação, porque a gente percebe que o paciente que a gente está internando, ele se recusou a se vacinar. E a gente sofre muito quando a gente vê que isso poderia ter sido evitado, tá? Muito obrigado, um grande abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.